Oi gente, tudo bem com vocês? A luz tá um pouco ruim porque tá escurecendo. Não sei se tá muito bom, mas acho que dá pra vocês me verem, né? Hoje vim gravar pra vocês falando tudo sobre o terceiro semestre. O vídeo de materiais, como vocês sabem, é a mesma sequência. Eu gravo um vídeo falando sobre tudo e depois eu gravo o vídeo só falando sobre materiais, valores e etc. No terceiro semestre, a gente não teve mais projeto integrador. Foi matéria de odonto todo dia da semana. Na segunda, a gente tinha dentística 1, que foi com 3 professoras maravilhosas. Assim, eu tinha uma preferida que pra mim explicava muito bem e eu gostava muito. Dentística a gente aprende as classes, como que se abre uma cavidade em cada dente, aprende a restaurar o dente, a gente faz tudo em manequim. E dentística 1 a gente só tem laboratório, os laboratórios são divertidíssimos. Eu não consegui gravar nenhum laboratório no terceiro semestre pra vocês, porque eram laboratórios muito corridos, então a gente chegava, montava a bancada, a professora já ensinava, a gente já começava a fazer, aí mal se via, já dava um intervalo, quando voltava o intervalo você já tinha que fazer o dente pra nota, então era muito corrido, eu não consegui gravar nenhum laboratório pra vocês, infelizmente. A gente tinha muito laboratório, muita aula teórica, mas muito laboratório também. É uma matéria complicada, não vou falar que é uma matéria totalmente fácil, tranquila. Muita gente tem dificuldade, mas igual eu sempre falo pra vocês, a gente tem que estudar, tem que correr atrás, que todo mundo é capaz, não tem uma pessoa melhor do que outra. Na matéria de dentística, a gente aprova teórica, e aí foi aí que entrou as AVIDs, que foi no terceiro semestre que começou. A VID tem uma semana de prova. Por exemplo, na segunda, vamos supor que é a VID de dentística. Todos os terceiros semestres, de manhã, tarde e noite, vão fazer a mesma prova dessa matéria. E aí na terça, por exemplo, é só pério. Aí todos os terceiros semestres fazem a mesma prova para pério. Aí tinha prova prática, que no caso eram slides. As professoras colocavam slides, fotos de instrumentais da dentística, de cavidades da dentística, do dente e tudo, e você tinha que ver e marcar num papel para elas corrigirem. A gente também tinha provinhas teóricas, que no caso eram no celular, que valia como parte teórica também. E aí a gente tinha as notas de laboratório e também a gente teve a integrada, que vale para todas as matérias, que a integrada é uma nota, aquela prova que cai tudo de tudo. Na terça a gente tinha aula de estomatologia, que a nossa professora, a gente ficou com uma professora só, que ela era um amor, gente. Ela era muito boazinha, muito meio. Estomatologia, o que é basicamente? É você estudar a cavidade oral, as doenças, você aprende as lesões fundamentais, que é bolha, pápula, vesícula, nódulo e por aí vai. Aprende a como você preencher uma ficha de anamnese, aprende algumas lesões, por exemplo, a gente aprendeu o início de lesões brancas, então os nomes como candidíase, leucoplasia, lesões escuras como melanoma, aprende muita coisa e é muito legal. Nessa matéria, foi a matéria que a gente teve a primeira clínica para atender paciente mesmo. Foi logo no começo do semestre, não foi igual a clínica do segundo semestre que a gente atendeu os próprios amigos, não. Esse a gente atendeu um paciente, só que a gente não podia fazer nenhum procedimento, porque a gente estava aprendendo ainda em dentística e pério. Então a gente só atendeu, avaliou o paciente e fez o encaminhamento dele. Nessa matéria as provas eram teóricas, mas também teve a VID. A professora dava bastante trabalhinho, ela tinha um esquema de fazer a gente fazer tipo uns roteiros de aula, toda a aula tinha basicamente um roteiro. E você fazia, no final você mostrava o seu caderno, mostrava pra ela e aí você ganhava acho que um ponto a mais, alguma coisa assim, pra quem tivesse o caderno meio que completo e os roteiros também. Era um incentivo para as pessoas estudarem. Teve alguns trabalhinhos, sim, para fazer, algumas questões para responder e entregar. Teve um laboratório que foi para fazer sutura em língua do boi. Então a gente ia pro laboratório lá da morfologia e levava todos os materiais que precisavam, que basicamente são
os mesmos materiais que precisa para cirurgia, só que em cirurgia precisa um pouco mais. E levava a língua do boi, então a gente cortava a língua do boi e suturava, a gente aprendia a suturar. Na quarta-feira a gente tinha periodontia. Eu gostei muito, digamos assim. A gente tinha 3 professoras, só que todo mundo sabe que uma pra mim é super queridinha, pra mim adoro ela, de verdade, é uma professora assim que eu levo pra vida. É uma matéria complicada também, não é fácil de você absorver a matéria, muita gente tem dificuldade. Dentística e pério são matérias que bastante gente pega DP, não é tranquilinha, se você bobear você não entende, você não vai bem nas provas, mas estudando, prestando muita atenção, com a ajuda de pessoas que talvez possam ter mais facilidade do que você, a gente sempre consegue, sempre dá um jeito, mas precisa aprender e não decorar. A gente aprende tudo sobre o periodonto, então a gente aprende sobre a gengiva, o osso que fica em volta dos dentes, o ligamento, que é o que fica entre o dente e o osso, o cemento, que é o que reveste a dentina na parte da raiz. Então a gente aprende tudo sobre isso. A gente aprende sobre o cálculo, que é o tártaro, o famoso tártaro, como remover esse tártaro. Uma doença periodontal, por exemplo, são bactérias que vão destruindo o osso e você vai perdendo o seu dente. Então como que a gente pode fazer para amenizar essa doença, para ajudar o paciente a manter o dente em posição ou se no caso estiver muito agravada, remoção do dente. Indica para remover se o paciente tiver pouquíssima inserção, se o paciente tiver pouquíssimo osso para segurar aquele dente. É um dente assim que, digamos, é condenado. Aprende a como fazer o tratamento desse paciente, porque sem a pério não dá para fazer nada. Sempre o primeiro tratamento que você vai fazer é referente a pério. Você não pode colocar um aparelho ortodôntico se o paciente tiver problema periodontal. Você não pode fazer absolutamente nada. Você não pode fazer uma restauração se o paciente tiver problema periodontal, porque você tem que tratar primeiro o problema periodontal dele, a doença periodontal que ele tem, seja gengivite, seja periodontite, para depois você dar procedimento aos outros tratamentos. É uma matéria que a gente teve bastante laboratório também, e também foram muito legais os laboratórios, a gente tem um manequim próprio para isso, para remoção de cálculo, a gente aprende no manequim primeiro. As notas eram baseadas em provas teóricas, que eram escritas mesmo à mão, a vide, laboratório, que era nota prática. Na pério, a gente não tinha só laboratório, a gente tinha prova prática também, que era remoção de cálculo, e uma prova que a gente tinha tantos dentes para fazia e depois a professora ia avaliar e te dar a nota. Na quinta-feira, a gente tinha 3 aulas de técnica anestésica, intervalo, e 3 aulas de farmacologia. Técnica anestésica era um professor sensacional, um professor excelente, maravilhoso. Ele explica muito bem, meu Deus. E é uma matéria muito legal, assim, você aprende basicamente sobre os anestésicos, vasoconstritores, a técnica em si, técnica de como posicionar o paciente, de como posicionar a agulha, como colocar a agulha, como colocar o tubo anestésico na carpule, as técnicas tipo de maxila e de mandíbula, indicação de agulha curta e de agulha longa, a gente aprende tudo, então é muito gostoso. Foi uma matéria que não teve laboratório, não teve clínica, nada, foi só aula teórica mesmo. Essa matéria, as provas eram teóricas no celular, tinha a vide e a integrada. E, se eu não me engano, a gente teve alguns trabalhinhos para entregar, tipo questões que respondia e entregava para ele. Então, assim, foi basicamente isso para compor a nota. Farmacologia foi uma matéria que para mim eu tive bastante dificuldade. Eu acredito que foi por conta do professor. Não que ele seja um professor ruim, mas eu não me adaptei ao método dele. Então, para mim foi um pouquinho difícil, um pouquinho complicado, mas eu tinha amiga que entendia muito bem e que eu pedi ajuda e ela me ajudou. Enfim, e eu também fui lendo os meus resumos, fui tentando entender e assim vai, mas é sempre um estudo constante. Em farmacologia a gente só teve prova teórica, também foi só aula teórica, não teve laboratório. A gente foi um dia só num laboratório que era tipo uma aula em um boneco que eu no caso não fui,
Fui na aula, mas não fui lá dar o remédio pro boneco, mas era tipo uma aula, uma simulação. Foi muito legal também, foi muito interessante. Mas eu não participei da simulação, eu só assisti mesmo as pessoas lá passando nervoso. Na farmacologia a gente aprende qual o efeito do remédio, então onde o remédio vai atuar, qual o efeito dele, entendeu? Basicamente é isso. Então só teve prova teórica, a vide e integrada. Na sexta-feira, último dia da semana, a gente tinha 3 aulas de radiologia, intervalo, e 3 aulas de fisiopatologia geral. A radiologia basicamente era tudo sobre os raios-x na odontologia, então a gente aprendeu teoria, então a gente aprendeu tudo sobre quem descobriu os raios-x, as técnicas usadas para o raio-x, tudo sobre o equipamento da radiologia, a gente aprendeu tudo. A gente não teve nenhuma aula prática, as provas eram visuais, então o professor dava uma radiografia pra gente, e a gente tinha que falar qual lado que era do paciente, qual região que era, por exemplo, região de molar, região de premolar, região de incisivo, se era superior, inferior. Prova teórica, eu não tô lembrada se teve, mas eu acho que não. Também teve a vide e também teve a integrada para compor a nota. Depois do intervalo a gente tinha a fisiopatologia geral, que era tudo sobre doenças gerais, então, por exemplo, no sistema respiratório, cardiovascular, sistema endócrino. Então a gente aprendia tudo isso, um pouco no geral mesmo, as doenças que podiam ser causadas. Era uma matéria super, super legal, uma professora excelente, maravilhosa. Adoro essa professora, ela é sensacional também. E fisiopatologia geral, a gente tinha provinhas teóricas, tá? Eram provinhas, tipo, por matéria, praticamente. Essa professora também dava roteiros por aula pra gente fazer. E no final do semestre, ela avistava os roteiros. Quem tivesse feito, ganhava o ponto. E quem não tivesse, não ganhava. Mas era uma forma também de incentivar os alunos a estudarem, porque era semanalmente você tinha que estar fazendo o roteiro. A vide integrada também. A integrada nesse terceiro semestre foi mais tranquilo pra mim, foi uma integrada mais, digamos assim, não foi tão longa igual a do segundo semestre, foi mais curtinha, com perguntas sem ser muito longas, que eu me perdesse, foi uma integrada mais suave, que eu também fui bem nessa integrada, graças a Deus não fui mal, eu fui muito bem, acho que eu tirei 8 na integrada, é uma nota alta pra integrada, é uma nota muito boa. Então eu fiquei muito feliz. E é isso, gente. Essas foram todas as matérias, todas as provas, tudo do terceiro semestre, tá? Eu vou falar nesse vídeo quanto eu paguei de mensalidade, porque no último do segundo semestre eu esqueci de falar nos 2 vídeos. Então, do segundo semestre eu tava pagando o mesmo valor do primeiro, que eu paguei 1.033. Paguei no segundo semestre a mensalidade. Então, gente, eu paguei de mensalidade 1.372 no terceiro semestre. Eu acho que é só isso mesmo. Qualquer dúvida vocês podem me mandar e-mail, deixem seus comentários, eu adoro comentários de vocês, respondo todos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não se esquece de clicar em gostei, eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora falta o 4º semestre só, e o 5º eu só vou deixar pra falar depois, porque eu tô no 5º. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!